Bom dia. Sou Renata Castelo Branco Maria de Oliveira, vice-presidente da ASP. É uma alegria receber vocês em nossa sede essa manhã, quando damos início a mais uma edição do nosso tradicional Mês da Mulher, a ASP. Começo a minha fala agradecendo ao presidente André Garcia, que me deu a honra de fazer essa abertura. Agradeço a presença dos ex-presidentes na pessoa da minha amiga Viviane Girardi. Agradeço a presença de todos os conselheiros e conselheiras. Meu muito obrigado por compartilharem conosco esse momento em que nossa casa exalta, mais uma vez, as mulheres no direito. Obrigada também às instituições parceiras e ao nosso dedicado time de colaboradores e colaboradoras, que a cada dia nos ajuda a sermos mais fortes e fundamentais para a advocacia. Nossa ASP sempre atentou para a pluralidade de ideias e a importância da representatividade para a tomada de decisões e atuação em prol da nossa classe. Para exaltar nossas conquistas, resgato Memória ASP. Na década de 60, as mulheres representavam 17% da advocacia, e nossa associação já tinha uma conselheira em seu quadro. Para exaltar... Desculpa, gente, vamos lá. O estudo demográfico da advocacia brasileira, realizado na OAB e divulgado no final do ano passado, registrou que a advocacia brasileira é hoje majoritariamente feminina, com mais de 51% de mulheres. Nesse mesmo ano, a ASP teve, além do conselho com paridade absoluta, uma diretoria feminina. Quando falamos do nosso time de colaboradoras, elas estão presentes em 50% e em todas as áreas, inclusive em posições de liderança. Outro marco expressivo foi a eleição da primeira mulher presidente da ASP, minha querida Viviane Girardi, que intensificou o nosso olhar no que diz respeito à diversidade, pluralidade e sensibilidade para as diversas realidades que impactam a vida das pessoas. Entendemos que a luta para a igualdade de gênero é um ato civilizatório. Por esse motivo, não é uma pauta apenas das mulheres dessa casa. O empenho para desenvolver a igualdade e a equidade de gênero, seja por meio do nosso ASP em Ação, de ações afirmativas, de cursos, de conteúdos e de evento como o Mês da Mulher, é um propósito de toda a liderança da associação. Na perspectiva de tempo, os últimos anos foram fundamentais para o avanço relativo às questões de gênero. No entanto, sabemos que ainda há muito por fazer para que haja inclusão e equidade reais. Assim, a união da nossa classe e das entidades que nos representam segue fundamental para que as mulheres, advogadas ou não, tenham seus direitos e espaços garantidos. Destaco que o mês de março é tradicionalmente um período de encontros, aprendizados, celebrações de nossas conquistas, mas não posso deixar de mencionar outras datas, além do 8 de março. Cito, por exemplo, 15 de dezembro, o Dia da Mulher Advogada, instituído em 2016 pelo Conselho Federal da OAB, em homenagem a Mirtes Gomes de Campos, primeira mulher brasileira a obter o registro de advogada no país, em 1906. Reforço que essas datas, como outras existentes em nosso calendário, são mais do que celebrações. Elas existem para fortalecer a luta pela igualdade de direitos para as mulheres. E, como gosto de destacar, celebrar as conquistas femininas até aqui e reafirmar nosso compromisso para que as transformações sigam de forma positiva e constante. Nesse sentido, nossa programação do Mês da Mulher 2024 foi pensada pela nossa diretora cultural, Clarice Frecchiani Lara Leite, e sua equipe, observando esferas, temas e desafios diversos. Contemplamos as mulheres em sua amplitude e magnitude, tratando de assuntos como liderança feminina, equidade, maternidade, finanças e outras tantas áreas técnicas do direito.
Encerro com um convite para que vocês visitem o site mesdamulher.asp.org.br e aproveite todos os eventos que a ASP oferece, com qualidade e excelência de sempre. Agora, vamos ouvir a jornalista Natuza Neri, falando como ser ético, como ser justo, como ser humano. Natuza, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Para dar sequência à nossa programação, convido a diretora cultural, minha amiga Clarice, para vir ao palco. Natuza. Chamo, por favor, para subir ao palco, nossa convidada, Natuza Neri. Agradeço mais uma vez a cada pessoa que está conosco, presencial ou online. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem aqui pessoalmente. Bom dia a centenas de pessoas que nos assistem online. Depois de ouvir a nossa vice-presidente, Renata Castelo Branco Maris de Oliveira, que orgulho dessa mulher, e cumprimentando e agradecendo também o nosso querido presidente André Garcia, eu renovo a alegria de dar início ao Mês da Mulher, aqui na nossa associação, que completa 81 anos este ano. Um mês dedicado a debates conduzidos por grandes mulheres sobre temas relevantes para direito e advocacia, para a carreira e para a vida, que a gente ganha trabalhando, mas vive vivendo. Para isso, nossa programação trata de temas como o desafio no início da carreira, educação financeira, os impactos da reforma tributária para a advocacia, questões relacionadas à compliance no ambiente do trabalho, a desafios envolvendo a compatibilização do direito à ampla defesa com a proteção à vítima nos casos de crimes sexuais, a maternidade, que quer a mulher opte por ela ou não, impacta a carreira de todas as mulheres. O tema espinhoso e talvez mal denominado da litigância predatória, cujo combate vem ameaçando o exercício da advocacia e o acesso à justiça. E, por fim, as mulheres que são grandes protagonistas na carreira jurídica. Esse painel será o nosso primeiro painel no próximo dia 4, na unidade da Alameda Santos. Ficam todas e todos convidados. E, para começar aqui, uma mulher que é uma grande protagonista em sua carreira, o jornalismo, que é a jornalista Natuza Neri. Natuza Neri é comentarista da Globo News e apresentadora do programa Central Globo News e do podcast O Assunto. Iniciou sua carreira na Reuters, quando respondia de Brasília pelas coberturas de política, economia e agronegócio, além de coberturas internacionais, como o terremoto que atingiu o Haiti em 2010. É jornalista por formação e construiu sua carreira desvendando os bastidores do poder a partir do contato diário com fontes da área de política, economia, judiciário, Ministério Público e Polícia Federal. E hoje nos brinda diariamente com assuntos do nosso cotidiano, da natureza humana, no podcast o assunto que eu tenho certeza que muitas e muitos aqui ouvem diariamente como eu. Natuza, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, pela sua presença aqui para dar início ao Mês da Mulher. E para começar o nosso bate-papo, uma pergunta nada comezinha, como já feita por nossa vice-presidente, né? Natuza, como ser ético, como ser humano, como ser justo? Essa pergunta é fácil, né? Mas não é, não. Muito bom dia para vocês. Ali a câmera com quem eu falo, com quem está acompanhando online.
Muito bom dia para vocês também. Estou muito feliz de estar aqui. Tem muitas mulheres aqui na plateia, alguns homens. E eu queria primeiro, antes de responder essa pergunta, dizer que o Dia da Mulher, a gente vai ter chegado lá quando, no Dia da Mulher, a gente tiver a mesma quantidade de homens, porque essa construção a gente só faz com a ajuda de todos, né? Os homens também. Então, quem sabe, daqui a 5 anos, se eu voltar aqui, a gente vai ver uma plateia. Claro que tem uma grande plateia online, então pode ser que o público masculino esteja em peso online. Mas eu só estou tirando aqui pela plateia que aqui está. E eu fico muito feliz de estar com vocês, mulheres, e fico muito feliz de estar com vocês, homens, também. Porque a gente só chega lá se o trabalho for coletivo. E aí o coletivo eu já entro na sua pergunta. Como ser ético, como ser justo, como ser humano. Eu fiquei matutando, desde a nossa reunião de ontem, para preparar esse painel, fiquei matutando qual seria a palavra que responderia a todas as 3 perguntas. Eu acho que a palavra é a empatia, porque você só se transforma num ser ético quando você conclui que o seu lugar no mundo é igualzinho ao lugar do outro. Então, você só faz isso quando você se coloca no lugar do outro. Você só consegue ser justo se fizer esse exercício diário de se colocar no lugar do outro. E você só consegue ser humano se você também fizer o mesmo exercício. Porque, veja bem, imagina só uma cena do cotidiano. Tem uma fila enorme para entrar aqui no auditório. Eu queria muito ver o painel no primeiro lugar da fila. Mas aquela fila que está lá fora, antes de todo mundo entrar, está muito grande. Eu não vou conseguir o que eu quero. O que eu não sei, e aí eu tento furar a fila. O que eu não sei é que na minha frente tem pessoas com dificuldade de enxergar. Tem pessoas que têm mais dificuldade de prestar atenção do que se estiver no fundo do auditório. Mas eu faço isso, eu furo fila. Provavelmente aqui já tem gente que tenha furado fila, mas não é legal, tá? A gente só consegue praticar o bem se a gente faz isso do menorzinho para o maiorzão. Então, a ideia de você tirar vantagem sobre os outros, mesmo que isso não fique tão explícito assim, dá a impressão de que você considera o seu lugar no mundo melhor do que o lugar do mundo do outro. Então, quando a gente olha para uma sociedade como a nossa, e durante a pandemia eu realmente tive, a gente estava falando sobre isso, eu realmente tive a impressão de que nós sairíamos melhores como coletivo. E, no fim das contas, talvez não, porque agora a gente está num momento de guerra, a gente está num momento estávamos já, mas a gente continua num ambiente muito odioso, num país bastante polarizado. Então, esse exercício de se colocar no lugar do outro, por onde a gente exercita a ética, por onde a gente exercita a justiça, por onde a gente exercita a nossa própria humanidade, fica mais difícil, porque a gente só consegue chegar lá se for no coletivo. Mulheres e homens juntos. Você citou episódios do podcast O Assunto. A gente fez recentemente um episódio sobre licença paternidade. Você falou aqui, né, da condição da maternidade, e eu descobri, fazendo podcast, que a gente não vai mudar muito a ideia de que a mulher não é obrigada a fazer tudo, ela tem que ter, não ajuda, ela tem que ter a igual colaboração do homem, se a gente não igualar a licença. Em outros lugares do mundo, a mulher entra de licença maternidade e o homem também em igual período. Se não for possível os dois juntos, há países que combinam a licença maternidade de 2 meses e a paternidade de outros 2 meses. Porque, se não for assim, a mulher vai continuar não participando do mercado de trabalho como deveria, ela vai continuar não sendo promovida, ela vai continuar não sendo contratada pelo simples fato de poder engravidar. E existe aqui uma necessidade de regulamentação que não anda,
Queria muito que vocês, sobretudo os homens, ouvissem esse episódio sobre licença paternidade. E eu fiquei convencida, depois que eu ouvi o entrevistado, um homem, pai, que tirou licença paternidade, no mesmo período que a mãe tirou, e eles faziam tudo alternadamente, que hoje a relação dele com as filhas é uma relação que ele julga muito melhor, porque ele cuidou para valer, ele alimentou aquela criança, ele não dormiu, né? Enquanto essa ideia era de que a mulher devia fazer isso. E um outro episódio que eu queria convidar vocês a ouvir do assunto é sobre esse trabalho da mulher que é não remunerado, o trabalho que a gente faz de cuidar dos filhos, de cuidar dos pais, de cuidar dos avós. Esse lugar da mulher também precisa ser discutido. E tem tudo a ver com o tema do nosso painel. Me alonguei bastante, né? Mas agora eu estou te devolvendo a palavra, que eu estou animada. Imagina, não se alongou de forma alguma. São episódios maravilhosos, ambos, que a gente vai ter essa discussão em um dos nossos painéis. Eu vi que era esse episódio da licença paternidade, era com o pessoal do COPAI, né, que discute esse tema, e a gente vai ter uma profissional que estudou em Harvard o assunto, né, da carreira da mulher, de como a sociedade colocou a mulher nesse campo há centenas de anos, né, e vai ser um dos temas que nós vamos tratar. Agora, falando especificamente de ética, né, acho que acentuado no pós-pandemia, não só, um pouco antes, a gente vê uma dificuldade muito grande de as pessoas conseguirem avaliar o comportamento e pautar o comportamento por preceitos éticos, né? Acaba, em alguma medida, o que antes eram regras de conduta, regras de convivência, às vezes parecem ter sido substituídas por discurso, né, pela narrativa. Então, as coisas, às vezes, se justificam por uma narrativa. Você acha que, né, no Brasil, assim, já houve realmente uma ética forte pautando a conduta, a convivência da nossa sociedade? E isso está se perdendo hoje com polarização, nesse clima de que tudo se justifica no combate ao inimigo? Eu acho que as coisas se agravaram, mas eu não consigo te responder. Se está pior hoje. Indo bem? Agora foi, né? Se está pior hoje do que era antes. É possível que sim. Mas as coisas ficaram mais difíceis de detectar com o advento das redes sociais. Estou chovendo aqui no molhado, mas eu acho que as pessoas, um aspecto da empatia é você exercitar a sua capacidade de ouvir. Então, vamos supor que os códigos, né, de ética que vigoram na nossa sociedade, eles foram mais atropelados pela necessidade de falar, né, de lacrar, tanto que a gente tem agora essa expressão lacrar. E o lacrar é a sua dificuldade de ouvir. O lacrar é você encerrar aquela discussão de alguma maneira, impondo a sua própria ideia. E essa é uma dinâmica muito própria desses tempos atuais. Então, se não estiver pior, eu até acho que, assim, longe do compromisso com o dado, né, porque eu não tenho uma pesquisa que diga isso, mas parece estar pior. E, de novo, a gente volta para o lugar da empatia. Por que eu preciso lacrar se alguém pensa diferente de mim? Por que eu preciso encerrar o assunto só porque alguém pensa diferente de mim? Então, eu vejo... Outro dia eu estava conversando com uma amiga, jornalista, que trabalha num veículo de comunicação, e a gente discutindo machismo, e eu dizendo que eu tinha feito uma fala na TV, ensinando por que dizer que a mulher estava desequilibrada, o que tinha acontecido numa CPI, era um lugar de machismo. E eu fui explicando, fui na história do cinema, fui no Bergman, fui em todos os lugares para explicar. Ela disse, eu não tenho a menor paciência para explicar mais. Para mim deu, agora é só pé na porta. E eu fiquei pensando,
se não precisa, né, das pessoas pé na porta, mas também das pessoas que expliquem. Porque, senão, só o pé na porta, se só tiver pé na porta, a gente não puxa as pessoas junto, né, para avançar. Mas, se também não tiver o pé na porta, as pessoas não se forçam a avançar. Tudo fica igual. Então, tem o lugar da escuta, da empatia, mas também tem o lugar do pé na porta. Né? E eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim, eu nem sei o que precisa mais, se é o pé na porta, se é a figura, né, de quem ensina, mas o meu lugar nesta sociedade é o lugar de quem ensina. Porque esse é como eu creio que a gente galvaniza mais um padrão ético, sabe? A gente segue mais os códigos pelos quais a gente se coloca no lugar do outro ou da outra. Eu acho que talvez as duas coisas tenham que caminhar realmente juntas, né? E pegando o gancho desse pé na porta e tratando um pouco aqui da questão das cotas. A questão das cotas algo que vem com o pé na porta, normalmente, né? E aí ela causa um incômodo, e aí depois vem uma explicação junto e um assentamento. E, às vezes, parece que as pessoas estão acostumadas com cotas, mas, quando chega perto delas, vem de novo uma resistência. E a gente acabou de viver isso muito forte no Poder Judiciário, estamos vivendo. Ano passado, o CNJ editou uma resolução, né, obrigando, com toda a discussão sobre a competência desse órgão para fazer isso, mas que haja uma promoção diferenciada de mulheres, né, para os cargos de desembargadora, que são os cargos dos tribunais, porque, do contrário, isso não se igualará. Né? No Tribunal de Justiça, se eu não estiver enganada, nós temos 10% de mulheres desembargadoras. E houve uma resistência muito grande a essa resolução, né? Houve uma luta para que ela não fosse editada. Agora, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo abriu o primeiro concurso só para mulheres, um concurso baseado em mérito. Estamos aguardando aí a definição, mas a sensação é que, sem o pé na porta, nós estamos perdendo alguma conquista, nós não conseguimos avançar. Tivemos agora no Supremo, né, uma redução do número de mulheres. Então, sem o pé na porta, parece que chega num ponto em que a resposta é: bom, aqui o assunto é importante, não dá para falar de gênero, não dá para falar de equidade nesse momento. O que você acha? Queria te ouvir sobre... Sim, concordo completamente. E vou além. A gente está falando de equidade quando tem a grande maioria da população do lado de fora, porque o primeiro obstáculo que nós mulheres temos é conseguir esse lugar de igualdade. A outra são as mulheres pretas. Essas, o sistema é mais injusto ainda. Não deixa chegar. Se você for olhar para o funcionalismo público brasileiro, você vai ver na base uma diversidade um pouco maior, mas, quando você vai subindo na hierarquia do funcionalismo público, são homens brancos. Olha para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não tem cara de Brasil. O Brasil é maioria mulher e maioria negra. Pretos e pardos. Onde estão essas pessoas no Congresso Nacional? Onde são essas pessoas nos espaços de poder? Então, a estrutura da nossa sociedade vai impedir mesmo que as mulheres cheguem, que os negros cheguem, que as mulheres pretas cheguem. Mas, se a gente não correr para incluir, a gente vai perder todo mundo junto. Lembra aquela história, não vai ganhar, não vai perder, quem ganhar, vai todo mundo perder? É mais ou menos isso. Vai todo mundo perder. Não cabe mais, quando a gente olha para o futuro, a exclusão. De mudança climática até organizar a sociedade para que as mulheres cheguem mais, para que os pobres consigam colocar os seus filhos na universidade. Não dá mais.
essa conta vai ser paga, está sendo paga por todos nós há muito tempo. Essa dívida que nós temos com os desfavorecidos é nossa. Isso parte do tema da nossa conversa aqui, da ética, da justiça e da humanidade. Então, além das dificuldades que a mulher sofre, a mulher branca ainda vive num espaço de muito maior privilégio do que as mulheres negras. E a gente precisa se sentir responsável. As mulheres brancas pelas mulheres pretas, os homens brancos pelas mulheres brancas e pelas mulheres pretas e pelos homens pretos. Essa é a ideia de coletivo. A gente vai muito longe. E a gente tem que começar a fazer exercícios dentro da nossa vida, assim. Da nossa vida. De se colocar no lugar do outro. Sabe? De olhar uma injustiça, ver o funcionário que trabalha na sua casa subindo pelo elevador de serviço e dizer não. Não. Aqui não. E avisar todo mundo do prédio. É proibido. É proibido. Não pode fazer isso. Eu ensino meu filho em casa, todos os dias, a ser um antirracista. Porque se você simplesmente se acomodar no seu lugar de não racista ou de racista em desconstrução, não vai para frente, o coletivo não vai para frente. Você tem que brigar para que a sociedade não seja. Você tem que brigar para desconstruir os seus preconceitos. A gente tem que fazer esse exercício. Os não pretos precisam fazer esse exercício diariamente. E eu estou convencida disso. A gente precisa dar um salto. E esse salto depende completamente da empatia, da nossa capacidade de se colocar no lugar das outras e dos outros. Porque senão a gente fica discutindo a mulher na licença maternidade e esquece que o homem também tem a mesma função que nós. A nossa única diferença para os homens é que é a nossa barriga que gera. Mas eles são iguais a nós. Então, eles têm que cuidar, eles têm que limpar a fralda, eles têm que lavar a fralda para quem não usa fralda descartável. Tem que fazer tudo isso. Isso não é ajuda. Ah, mas eu lavo louça. Isso não é ajuda. Homem não deve ajudar a mulher. Porque a ideia da ajuda à mulher é que aquele lugar é dela. O lugar do serviço é dela. O lugar do cuidado é dela. Não é ajuda, é partilha. Partilha. Enquanto a gente não entender isso, a gente não ajuda os homens a entenderem também o seu lugar. Eu vou convidar vocês de novo a ouvir esse episódio da licença paternidade do assunto, porque ele quebra um monte de ideias que a gente tem. Eu mesma, eu falei, nossa, é mesmo, né? Nunca tinha pensado na licença paternidade igual. Nunca tinha pensado. Eu só achava que 5 dias era pouco, 1 mês era pouco. Nunca tinha me ligado nisso. Olha só como pensar nisso já quebra uma série de ideias. E a relação dos filhos com os pais é uma outra relação, quando você passa pelo cuidado com eles. Mas, enfim. A licença paternidade ela tem essa dupla função, né? Além de aproximar dentro de casa, ela impõe às empresas o mesmo tratamento, que é o que você mencionou de, eu não vou contratar uma mulher porque ela pode engravidar, às vezes ela nem quer engravidar, mas aquilo está na função dela, né? Vai ser examinado. Agora, se tem uma licença paternidade igual, isso deixa de ser um fator de discrime e é algo que às vezes é um pé na porta que vem, né? Eu tive uma discussão com umas amigas e que diziam, mas o homem vai ficar em casa e não vai participar, vai jogar videogame. Não os que eu conheço, mas ainda que seja, ela tem um outro lado, talvez, né? Esse outro lado da relação que a empresa vai ter com trabalhadoras e trabalhadores. Por isso que a ideia de dividir o tempo, 2 meses, depois a mulher vai para o trabalho e os 2 meses... mas é amamentação? Dá. Dá para separar leite, dá para deixar leite na geladeira? Não dá, meninas? Então, dá. Não precisa necessariamente... E pode ser no regime que a empresa desejar. Não, tem que ser metade do tempo. Se a empresa quiser dar 4 meses para pais e mães, ótimo, ficam os 2 cuidando. Tem o risco de só a mulher ficar e o marido ficar jogando videogame?
Tem. Mas uma outra solução seria 2 meses um, 2 meses outro. Você vai para os Estados Unidos, não tem? A gente já tem aqui, do ponto de vista social, um super ganho, que é uma licença maternidade de até 6 meses, de 4 a 6. Eu fiquei 4 meses de licença maternidade. E eu descansava quando eu ia trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar, eu falei, meu Deus, é bom. É bom, porque é menos cansativo trabalhar do que cuidar de criança o dia inteiro. E a noite inteira. Tem uma expressão famosa que é graças a Deus é segunda-feira. Só vale para esse recém-nascido, né? sabe bem o que é isso. Puerpério não é fácil, não. Mas, voltando ao tema da ética, e tá falando de maternidade, mas um pouco de medicina estética. Será alguma preocupação ética? Eu venho assistindo com muita preocupação o crescimento dos procedimentos, né? E como isso se naturaliza a ponto de a gente ouvir episódios como uma amiga que, no dia que ela teve o diagnóstico do câncer de mama, sem que ela pedisse, ela saiu com um orçamento para tirar o câncer e para fazer uma cirurgia plástica, porque o médico achou que ela estava precisando. É de uma agressão, se sentir com um direito sobre o paciente, não pensar naquela situação, na empatia, né? E eu vi que o assunto também trata de muitas questões relacionadas à estética, a essa imposição sobre o feminino. Também queria te ouvir sobre essa perspectiva. As mulheres são mais cobradas há muito tempo, né? Aliás, desde sempre, a seguir um padrão estético. Então, você tem um movimento de contracultura agora, né, das mulheres assumindo seus cabelos brancos. Porque se a gente for olhar só para a cor do cabelo, as mulheres costumam pintar o cabelo, os homens não. O grisalho faz parte, né, do masculino, e ele não é discriminado por ser grisalho. Né? A sociedade compreende e até reverencia o grisalho masculino, porque isso é um lugar de poder mesmo, né? Você é uma pessoa experiente e tal, não sei o quê. O grisalho feminino, não. Agora que a gente começa a assumir os nossos cabelos brancos, e ainda assim com grandes dificuldades, com uma super insegurança. Eu fico me perguntando sobre isso, quando é que meu cabelo branco vai tomar conta? Né? Por enquanto não tem muito, mas eu confesso que já faz uns 2 anos que eu faço a raiz do meu cabelo. Eu falo, tá, mas e aí, eu não devia assumir esse cabelo branco? Eu falei, puxa, mas eu trabalho em televisão, será que eu assumo cabelo branco? Será que eu não assumo? Então, há uma imposição estética que está mais nos ombros das mulheres do que nos ombros dos homens. E nós, mulheres, a gente também reproduz isso, né? Porque a gente quer parecer bonita e a aprovação social. Em geral, o sentimento é movido por isso. Então, acho que tem aí o fato de ter ali uma imposição pela magreza. Se você engorda, você passa a não se olhar do mesmo jeito para o espelho. Não. Essa mulher que passou, que teve essa notícia de que ela tinha um nódulo na mama, essa mulher poderia simplesmente nunca ter passado na cabeça dela de colocar uma prótese. Sim. Ao sair desse médico, ela já sente o peso do que esperam dela. Então eu só vou ser mulher de novo se eu tiver a mama? Eu só vou ficar bonita de novo se eu fizer um procedimento estético? Nada contra procedimentos estéticos, faz quem quer, homem, mulher. A gente não tem nada a ver com a vida dos outros. Cada um faz o que bem entender com o seu próprio corpo. O que a gente tem que pensar é se colocar no lugar do outro para saber se a gente não provoca no outro sofrimento. Porque quando a gente diz implicitamente que a gente espera que a mulher seja durinha,
com o cabelo pintado, que a mulher madura tenha que parecer com ela quando ela tinha 20 anos de idade, isso causa sofrimento. Causa sofrimento. E causa uma corrida e provoca uma corrida maluca pelo belo, pelo esteticamente aprovável. E gente morre por causa disso. Muita gente morre por causa disso. Morre porque não aceita o próprio corpo, morre porque não aceita a sua própria sexualidade, morre porque a família não aceita a sua própria sexualidade. Então, é bem mais complexo. Eu me lembro que na década de 80, sei lá, existia a luta dos que não era nem LGBT, né? A luta era pela aceitação da família, pela aceitação da sociedade. Agora, a luta virou outra. São crianças que aparecem não se enxergando naquele corpo. E quanto essas crianças sofrem, esses adolescentes sofrem? A gente problematiza muito pouco, né, o outro. Assim, a gente se coloca muito pouco no lugar do outro. Então, acho que passa muito por isso. De novo, a gente volta para a estaca zero, que é a estaca da empatia. A questão do envelhecimento, a diferença entre homens e mulheres é muito marcante, né? A gente ouve bastante na advocacia que, às vezes, é preciso um cabeça branca. Né? Um escritório perdeu grandes representantes de uma determinada área, precisamos contratar um cabeça branca. Um homem, claro, que seja cabeça branca. E ao tempo que nós, mulheres... Eu tentei, na pandemia, meu cabelo, se eu deixar ele sem pintar, ele é bastante branco, e tentei deixá-lo branco na pandemia, e foi um peso diário. Porque a pequena concessão que a sociedade parece fazer a mulheres que deixam o cabelo branco é que elas têm uma pele perfeita e o cabelo muito bem arrumado. Então, é uma concessão falsa, porque me dava mais trabalho fazer escova no cabelo do que pintar o cabelo uma vez por mês, a cada 2 meses. Então, é realmente uma... Né, enquanto isso, a valorização do masculino, né, e, obviamente, mulheres que têm na advocacia, em suas profissões, que adquirem experiência, também têm esse mesmo valor, né, independentemente da cor do cabelo delas, mas ainda é uma grande dificuldade. Não, e na advocacia, a advocacia é uma profissão belíssima em vários aspectos, mas ela é bela também porque ela acolhe a cabeça branca e o cabeça branca. Quanto mais cabeça branca você tem, mais respeito você tem. Então, é uma profissão que valoriza a experiência. Isso é muito legal. Tem profissões que você vai passando ali, chegando perto dos 60, você já sabe que você está na linha de tiro. Você já sabe que você está na linha de corte. E vocês não, vocês têm ouro na mão. Eu me lembro uma vez, a gente estava conversando com uns amigos jornalistas. Eu falei, tá, você acha que você vai ficar na grande imprensa até quando? Eu vou ficar até os... não, mas não quero fazer isso assim para o resto da vida e tal, não sei o quê, blá. E aí tinha um advogado. Aí ele disse, gente, quando vocês estiverem começando a ter medo de perder o emprego, eu vou estar começando a ganhar dinheiro. O quanto o direito é inversamente proporcional ao jornalismo. Exatamente. Se ele fosse TikToker... Não tinha TikTok na época que a gente estava tendo essa conversa, gente. E para de ganhar dinheiro aos 20, né? Ganha até os 15, enlouquecidamente, e aí depois para de ganhar dinheiro. Mas a questão do envelhecimento com um gancho aí com o tema do nosso seminário. Agora, talvez para homens e mulheres, né? Há um direito ao envelhecimento, né? Ser humano é ter direito a envelhecer também. Com relação às mulheres, nós temos as questões estéticas, mas com relação a toda a população, tem uma questão de senilidade mesmo, de perdas pequenas de capacidades, e as pessoas tendo que conviver com a pessoa com as suas próprias perdas e o entorno dela também, né, com a mudança, a forma com que as pessoas costumavam ver aquela pessoa, com a função que ela desempenhava, e às vezes parece que é como se fosse 880. A pessoa não tem mais toda a plenitude de suas aptidões e capacidades,
e aí ela merece ser automaticamente descartada. Não sei se esse é um tema que já foi discutido no assunto, assim, esse envelhecimento, essa... Já, e nós no Brasil nos relacionamos muito mal com idade, assim. Eu fui para o Japão no ano passado com meu filho, e é uma coisa impressionante a relação que a sociedade tem com os seus idosos, que o próprio Estado tem com os seus idosos. Primeiro porque eles são bastante autônomos. Eu encontrei, a gente no trem indo para uma cidadezinha, entrou um senhor bem velhinho, bem velhinho, bem velhinho, andando bem devagarzinho. Entra na estação entra no trem, a gente estava de trem, e aí eu vi que ninguém deu lugar. Lá também não tem o assento, quase não tem, nem todo vagão tem assento reservado a pessoas idosas e gestantes. E aí meu filho deu lugar para ele. Aí ele sentou e ele ficou tão agradecido com aquilo. E aí a gente começou a falar, e ele falava um pouco de inglês, e aí ele disse que ele era poeta e que ele estava indo para essa cidadezinha encontrar os amigos poetas. E aí eu perguntei, mas o senhor tem quantos anos? Ele falou, eu tenho 94. Ele estava de trem de uma cidade para outra sozinho. E ficou super agradecido porque alguém deu lugar para ele. Porque também eu acho que não é hábito lá no Japão isso de você ceder o lugar. Ou pelo menos eu não vi a cena de alguém levantando rapidamente. Pode ser que ninguém tenha prestado atenção nele, mas eu sei que o primeiro a levantar foi o meu filho. Mas eu fiquei muito impressionada com a autonomia. E são muitas senhoras, muitos senhores indo aos monumentos. Você tem que subir a alturas enormes, incríveis e tal. E os mais novos respeitam muito o que dizem os mais velhos. Há uma reverência à velhice. Há uma reverência. Então, é um jeito muito diferente com que a gente trata aqui os nossos idosos, né? Eles tendem, e sobretudo os idosos que passam por algum problema de saúde, ou uma situação de demência, ou uma limitação mesmo motora, enfim. Eu, outro dia, estava participando de um programa, e aí eu fui super malhada nas redes sociais, porque eu disse que eu pretendia gastar o dinheiro que eu colhesse na vida com a educação do meu filho, com lazer para mim e para ele, e com um dinheiro para eu tocar a minha velhice sem precisar virar um peso para ele. E aí foi uma loucura. Mas que mãe é essa? E que eu já tinha avisado para o meu filho, não conte com herança. Se tiver, ótimo, vai ter, claro, porque está na lei. Mas, assim, não pense que eu estou trabalhando para... Você vai ter que construir a sua vida também. Se tiver, ótimo. Mas eu não vou trabalhar tudo isso para deixar herança. A melhor herança que eu posso deixar para o meu filho é a educação, condição dele correr atrás da vida dele fazer o dinheiro dele trabalhar. E se eu puder ajudar ele a precisar de mim, eu estarei lá. Mas pode ser que eu não esteja, né? Pode ser que me levem antes. Então, eu me preocupo muito mais com a capacidade dele ter capacidade de sobreviver ali à minha ausência, com bom estudo, com um bom repertório, né? E as viagens que a gente faz todos os anos dão a ele, contribuem muito com esse repertório, do que acumular coisas para que, quando eu morrer, ele consiga ter uma vida confortável. E aí me detonaram, tal, não sei o quê, barará. Então, ou a gente se esforça a pensar fora do quadrado, nada contra quem quer deixar herança, tá, gente? Cada um decide como quer. Mas o maior legado que eu posso deixar para o meu filho é o legado de que ele tem que construir a própria vida, que ele tem que construir relações importantes e que ele não está sozinho na sociedade em que ele vive, que ele precisa ajudar os outros.
E ajudar os outros é, do mínimo, não furar fila, esperar a sua vez, até não cometer um crime, né? Porque se você faz do pequenininho, se você sabe o seu lugar, se você é ético na sua vidinha, você é ético no grande também. Então, não vou ficar citando aqui pequenos pecados que as pessoas cometem no dia a dia, mas a gente tem que pensar, isso é legal? Se eu não tivesse conseguido isso aqui, se não fosse eu ia achar legal de alguém fazer isso comigo? Ou de alguém passar na minha frente? Ou de eu tratar mal alguém? Alguém tem alguma culpa de eu ter acordado mal-humorada? Não. Não. Então, tem várias coisinhas assim do nosso dia a dia. E agora meu filho tira sarro de mim. Fala, não vai deixar a herança para mim, eu vou contar para todo mundo. Essa fala da herança, junto com a fala do envelhecimento, chamou a minha atenção que são duas questões relacionadas a um paternalismo, uma palavra ainda masculina, né? Que, quando você falava dos idosos no Japão, em que não há esse paternalismo da sociedade, isso faz com que eles sejam mais autônomos, mais independentes, mais respeitados. E a herança traz também a questão do paternalismo estatal, porque é uma intervenção. Existem muitos países no mundo em que não há direito obrigatório à herança, né? O que a gente chama aqui de herança necessária, tá? Legítima. Hoje em dia, se você quiser deixar todo o seu patrimônio para uma instituição de caridade, a lei não te permite, né? Pelo menos metade tem que ir para os herdeiros necessários. E aí tem uma baita discussão que vai ser retomada com a reforma do Código Civil, que é o fato de que, mesmo o companheiro, mulher, marido, casado em separação obrigatória de bens, né, as pessoas não quiseram comunicar em vida os seus patrimônios, em caso de herança, se um deles falece, é herdeiro necessário. É uma intromissão do Estado, um paternalismo que talvez interfira nessa maior autonomia, nessa autorresponsabilidade de as pessoas, né, se organizarem, terem responsabilidade pelo seu próprio crescimento, pela construção do seu próprio patrimônio, sem contar com algo que seja imposto aí pelo Estado. Essa é complexa, porque eu não consigo opinar. A história da herança eu falava mais como uma atitude individual, mas do ponto de vista legal eu nem sei qual é o caminho que deveria ser seguido, porque aí você foi falando, eu fui pensando, tá, mas e se for criança? E se o pai ou a mãe morrerem quando o filho ainda é criança, que não vai ter condição de se manter, não vai ter condição de correr atrás do seu, vai ficar como? Eu já começo a pensar que deriva do meu medo de morrer antes do meu filho estar criado. Acho que muita gente entende isso, pais e mães aqui, como a gente quer que eles estejam prontos para a vida antes da gente ir embora, né? Aí eu começo a pirar nesse assunto, eu já quero parar de pensar nisso. Eu fiquei medrosa quando eu tive filho. Eu passei a ter medo de voar de avião. Alguém mais aqui passou por isso? Nós quatro aqui a gente pode se juntar, né? Doidinhas. Eu só viajo tranquilamente quando meu filho está comigo. Olha só, o grau, né? Eu morro de medo hoje de viajar de avião sem ele. Quando eu estou com ele, está tudo bem, né? Agora, quando eu estou sem ele, eu fico morrendo de medo de morrer. Temos todos. Mas a questão da herança, só para explicar, não é que eles não herdariam naturalmente, é só a discussão que existe em outros países, né? É o direito de quem é a pessoa que vai deixar a herança, escolher, por exemplo, não deixar para um herdeiro necessário. É claro que se nada for dito, aquela pessoa vai herdar, o filho vai herdar. Mas a questão é, eu tenho herdeiros necessários, mas eu quero deixar para outra pessoa, a lei não me permite pelo menos os 50% com relação a esse ponto.
Mas eu vou dar uma reviravolta aqui, se encaminhando para o fim do nosso bate-papo, mas queria falar um pouco de tecnologia, relações em redes sociais, inteligência artificial. A rede social permite essa, né, acho que a globalização no seu mais alto grau. É muito fácil socializar na rede social, mas ao mesmo tempo parece que as relações se distanciam, né? Então, será que essa socialização digital, ela tem nos tornado menos gregários, tem nos tornado mais individualistas como ser humano? Acho que mais individualistas, sim. E a pandemia veio para reforçar isso. Mas eu acho que eu levaria essa discussão para um outro lugar, porque ela pode estimular tanto a solidão, de você não se relacionar com os outros e ficar dentro de casa, mas ela também pode estimular o pertencimento, né? A sensação de você pertencer a um grupo mesmo que você só se relacione de maneira online. O grande problema da rede social, que tem a ver com inteligência artificial e que tem a ver com fake news, é que acho que essas dinâmicas nos pioram sobremaneira. Então, o fato de você não ter regulamentação de rede social, porque, veja, tem uma lei, tem um código legal que te ensina como viver em sociedade. Se você ultrapassar isso daqui, você é punido. Ou você paga multa, ou você vai preso, enfim, você tem uma punição. Nas redes sociais, não. É como se as redes sociais hoje, ao não serem regulamentadas, elas se colocassem acima da própria Constituição brasileira. Então, se aqui eu tenho regras para seguir, por que eu não devo seguir as mesmas regras na rede social? Então, acho que essa é a grande discussão. A gente pode piorar muito a nossa situação se a gente não acordar logo para isso. Aliás, o Congresso Nacional, né? Porque o projeto de lei das fake news está no Congresso Nacional e ninguém senta para debater com vagar sobre isso, seriamente sobre isso. E inteligência artificial, que o Congresso também, imagina, não cuidou de fake news, como é que vai cuidar agora de inteligência artificial? Acabou de sair uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral dizendo que um tipo de ferramenta não pode fazer, que é você pegar algo que não existe e transformar como se aquela coisa fosse realidade. Isso não se pode fazer, deepfake, portanto, está proibida na eleição. Vai espantar deepfake? Claro que não, sabemos que não. Mas o candidato que usa se valer de deepfake pode ser cassado. Pode ter, se for antes a sua licença de candidatura cassada, revertida, ou ele pode perder o mandato se eleito for. Então, você tem a Justiça Eleitoral olhando para isso, mas o Congresso ainda completamente imóvel. E esses são os males do momento. Eu me pelo de medo de me deparar com um vídeo meu fazendo um comentário na TV ou que não seja eu. Você imagina que a loucura que... O que isso pode... Para onde isso pode levar a gente? Imagina, se eu falo se uma deepfake minha aparece falando uma grande barbaridade e alguém se sente muito atingido pelo que eu disse, resolve cometer um ato contra mim. Você imagina você, a sua parceira, seu parceiro conjugal recebe uma deepfake sua com você numa cena de traição. Imagina. O emprego que você pode perder se o seu colega receber uma deepfake, o seu chefe receber um deepfake de você falando mal dele. Olha só o grau de desordem que pode tomar conta. Então, eu acho que hoje o problema nem é mais o isolamento. É o que este mundo virtual pode nos piorar. Né? Fora o isolamento, fora as questões de depressão, fora os mais jovens muito preocupados com o coraçãozinho, com um like, do que... os problemas mentais que isso gera. Né? Eu tive uma discussão esses dias, porque meu filho vai para o ensino médio no ano que vem, e uma parte
de mim quer colocá-lo numa escola mais puxada. A outra parte quer mantê-lo na escola em que ele está, porque ela não é tão puxada, mas ele é um ser humano sólido, né? O que eu faço? Eu penso na competitividade do mercado e boto ele numa escola mais puxada, ou eu deixo ele numa escola em que a sanidade mental dele é o segredo? Claro que eu vou deixar ele na segunda opção. Eu só estudei em escola ruim, eu estou aqui. Sanidade mental. Então dá, entendeu? Dá. Por que eu cheguei aqui? Porque eu sou uma sobrevivente. Porque eu passei poucas e boas ao longo da minha infância, minha adolescência, minha juventude, e isso me deu força. É claro que eu não quero imaginar, nem para o meu filho, nem para os filhos dos outros, a ideia de que você precisa sofrer para você chegar em algum lugar. Não, isso não é justo, né? É muito ruim. Mas os perrengues que eu passei me fortaleceram. Então, eu acho que a nossa discussão com rede social, e graças a Deus o meu filho não tem rede social, mas porque desde cedo videogame só no fim de semana, durante a semana é livro, e ele não se interessou por rede social. Se tivesse interessado, estaria, claro que eu não ia proibi-lo. Mas ele não tem. E eu acho que vai ter um movimento aí, um movimento de contracultura das pessoas começarem a abrir mão de rede social. Eu fico olhando, é uma obsessão. É uma obsessão, é um vício rede social. Eu não estou fazendo nada, eu pego e estou lá na rede social. Ou estou com alguém do lado, pego e estou lá na rede social, ou vendo o WhatsApp. Então, a gente também não se relaciona. A cena, quando você chega num restaurante e tem casais, cada um no celular. Gente, eu estou com problema na coluna hoje, vou internar por causa do celular. Que é o tal do pescoço de texto, de você olhar assim para baixo. Então, mudou a nossa vida completamente. E está afetando a nossa saúde também. Sem dúvida, virou uma extensão, né? O celular virou uma extensão do ser humano. Mas eu queria agradecer demais aqui o nosso bate-papo, especialmente diante da sua condição de saúde, né? Natuza nos contou hoje cedo, e está aqui cumprindo o nosso combinado, mas até entenderíamos todos se ela não estivesse. Então, queria agradecer imensamente pela sua participação e ouvi-la para fins de encerramento, né? Diante de toda a sua experiência, sua vivência. Se tem aí uma esperança, alguma fala final, fica... Só isso, né? Só isso, obrigada. Deus, qual é a salvação da humanidade, por favor? A fórmula. Eu passei impressão de descrença? Não, você acabou de falar do movimento de desconectar, né? Eu acho que foi... Eu acho, mas eu só acredito nisso com o coletivo. Eu só acredito nisso com o coletivo mesmo, porque a gente é tão forte, né, quando atua conjuntamente, e a gente precisa, de fato, entender que qualquer conduta nossa tem uma repercussão dramática. A gente pode não enxergar a repercussão que aquela conduta tem, mas tem. Então, lá em casa, por exemplo, a gente tem uma pessoa que faz faxina lá em casa 3 vezes por semana. E ela é uma mulher preta e ela não consegue subir pelo elevador social. Eu tive que brigar com ela para dizer que estava proibido subir pelo elevador de serviço. E ela não subia. Porque ela se sentia mal. Olha, isso é racismo estrutural. Estrutural. Eu disse, então a gente vai arrumar uma briga se você não cumprir esse combinado comigo. Eu não quero que uma pessoa que trabalha na minha casa, que cuida das minhas coisas, que cuida das minhas roupas, suba para um lugar diferente do que eu subo.
desça para um lugar diferente do que eu desço. Mas a gente o tempo inteiro tem que vigiar. E eu avisei a síndica de prédio, zelador, eu disse, ninguém na minha casa, absolutamente ninguém, todo mundo que eu autorizar subir na minha casa, vai subir pelo elevador social. Esses dias eu estava fazendo um episódio do assunto sobre a história de um motoboy que foi atacado por um homem, e aí, quando a polícia chegou, ele estava revidando, o homem deu uma facada nele, assim, passou de raspão, um canivete e tal, e ele estava reagindo à agressão desse homem. A polícia apreendeu os dois, e o homem branco, que foi o que atacou foi no banco de trás do carro da polícia, e ele foi no porta-mala. E aí, num dado momento, quando chega a proposta de roteiro, fala, não sei o quê, o motoboy barará, eu falei, não, vamos chamar pelo nome. Vamos chamar pela profissão, vamos chamar pelo nome. Então, nota que o tempo inteiro você tem que estar vigilante para que você se desconstrua nos seus preconceitos, porque eles vêm de séculos. Vêm de séculos. Então, o tempo inteiro, a gente tem que vigiar, porque a gente precisa ser melhor. E não seremos melhores com mais de 2/3 da população brasileira ganhando até 2 salários mínimos. Não vamos chegar lá. Teremos os mesmos problemas. Se cada um aqui nessa sala não levar para cada um na sua família e não ensinar que todo mundo precisa ser antirracista, todos nós vamos assumir as consequências de uma sociedade doente. E a gente vai adoecer também. A gente vai adoecer. Eu me lembro de um dia, eu estava, não vou dizer que cidade é, mas eu estava numa cidade, e aí fui pegar um táxi para ir para o aeroporto. O motorista do táxi entrou no táxi, ele estava com um copo de café na mão, um sanduíche na outra, e ele dá a partida no carro. Eu falo, senhor, o senhor vai dirigir com um copo de café quente numa mão e o sanduíche? Falou assim, não, estou acostumado. Eu falei, não. Então, eu prefiro descer e pegar um outro que esteja com as mãos livres para dirigir. Ele acha que isso é normal, que isso não é um risco. Entende como a gente não pensar no outro, do pequeno ao grande, é algo muito complexo? Ou então, quando você está na praia, e aí você resolve ligar a sua caixinha de som para você ouvir a sua música. E você impõe ao outro que está do lado a sua música. Eu não vou fazer isso, não faço com os outros o que eu não quero que façam comigo. Esse é o meu princípio básico do relacionamento humano. Só faço o que eu gostaria que fizessem comigo. E aí o cara bota a caixinha de som no meio da praia. Ou, quando eu estou em casa, eu vou pegar o elevador e tem alguém que fica com a porta, assim, do elevador. Eu falo, gente, mas e se tiver alguém... moro num prédio com bastante gente idosa. E se alguém passar mal? E você bate lá na porta, o elevador, e as pessoas não soltam. Então, eu estou falando de coisa micro, que impacta no macro. Como é que eu vou criticar um político acusado de corrupção, sendo que eu pego uma nota de um almoço que eu não tive e entrego na empresa? Como que você vai exigir isso? Como é que você vai exigir ética dos seus representantes se você não pratica, se você não tem uma conduta ética? Porque eu acho que a conduta que não é tão séria assim não tem problema. Tem. Sério, se você fura a fila, ela não é um tipo de corrupção, não envolve dinheiro, mas você está corrompendo uma ordem. Como é que a gente reclama dos nossos representantes? Se na nossa vida, assim, no dia a dia, a gente comete pequenos pecados. E eu não sou purista, eu não defendo isso.
mais eu tenho consciência que a minha atitude, se alguém vir a minha atitude, vai começar a pensar. Então, acho que a nossa atitude ela tem caráter pedagógico também para os outros. Lá no Japão, por exemplo, estação de trem andando, tem conexão o tempo inteiro. Sabe quantas vezes eu via um cidadão de lá atendendo o telefone na estação de trem? No trem? Nenhuma. E sabe por que eles não fazem? Porque eles não querem incomodar o ouvido dos outros com uma conversa que é só dele. Eles usam o WhatsApp, eles usam lá o serviço de mensagens e tal, mas eles não falam. Sabe quando a gente está com o nosso celular e a gente grita e a gente começa a ouvir, ver alguma coisa, e você está lá com o seu celular, e a pessoa que está do lado? E se a pessoa que está do lado estiver com enxaqueca, dor de cabeça, com náusea, incomodado com alguma coisa? Você está incomodando, né? Você está pensando no seu interesse e não está pensando no interesse dos outros, que pode não ser nada daquilo. Então, acho que eu sou muito defensora da transformação dos nossos atos a partir de onde você se coloca, do lugar em que você se coloca. Eu vou incomodar quem está do lado? Vou. Então, não faço. Então, eu prefiro não fazer. Obrigada, Natuza. Eu vou aproveitar esse gancho aqui de cada um fazer o seu papel e convidar já para o lançamento da revista do advogado, a próxima edição da revista da ASP, que é sobre equidade racial, que vai ser dia 18 de março, na nossa unidade da Alameda Santos. Será um prazer recebê-los lá, para fazer a nossa parte também, né? Eu agradeço demais, imensamente, a Natuza. Você nos ensina demais e você nos inspira demais. É uma honra, uma alegria enorme para nós ter você aqui. Agradeço a essa plateia maravilhosa, presencial, a plateia que nos assiste. Muito obrigada. Continuem acompanhando nossos eventos do Mês da Mulher. A programação está no Mês da Mulher, tudo junto, .asp.org.br. Acompanhem lá, tem muitos eventos online e presenciais. Uma boa sexta-feira a todos, bom fim de semana e feliz Mês da Mulher. Obrigada. Era para eu ter falado uma frase, uma declaração que elevasse, né? Vai dar tudo certo. Obrigada, gente. Um beijo grande.